Olá, amigos. Recebi uma pergunta muito interessante de uma internauta em que ela perguntou o seguinte: é correto eu orar somente a Jesus ou somente ao Espírito Santo? Mesmo que a oração modelo em Mateus capítulo 6 nos ensine que devemos orar ao Pai em nome do Filho, eu não creio que por meio desta oração modelo Jesus esteja nos proibindo de orarmos diretamente a Jesus ou de orarmos diretamente ao Espírito Santo. Eu sei que algumas pessoas pensam diferente de mim em relação a isso, mas eu gostaria de lhe dar a minha contribuição, inclusive com base na minha experiência. Realmente, queridos, Deus, a divindade tem funções diferentes no plano de salvação. Porém, o fato de as pessoas da divindade terem funções diferentes, isso não significa que cada pessoa da divindade não tem a capacidade de realizar aquilo que o outro realiza. Por exemplo, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto o Espírito Santo têm os atributos da onisciência, da onipresença e da onipotência. E ambas as pessoas da divindade estão interessadas em nos ouvir. Por isso acredito piamente que nós podemos sim orar diretamente a Jesus ou diretamente ao Espírito Santo. Eu vou repartir 2 textos bíblicos com você sobre este assunto e também vou lhe contar algo de minha experiência com a oração. O primeiro texto é João 14:14, onde Jesus diz o seguinte: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja, mesmo Jesus tendo dado a oração modelo em Mateus 6, para orarmos ao Pai em nome de Jesus, Cristo usa aqui um pronome pessoal referindo-se a si mesmo: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então esse texto mostra claramente que nós podemos também orar a Jesus. E ao Espírito Santo? A Bíblia não tem um texto em que ela mencione assim diretamente que nós possamos orar ao Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo também está envolvido no processo de oração, eu não creio ser um erro teológico você orar ao Espírito Santo. E eu vou ler para você Judas 1:20 e 21, que diz o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esse texto nos mostra 2 coisas principais. Primeiro, que as 3 pessoas da divindade estão envolvidas no processo da oração. Tanto Deus o Pai, quanto Deus o Filho, quanto o Espírito Santo. Mesmo que esse texto não diga para nós orarmos diretamente ao Espírito Santo, eu vejo nesse texto que o Espírito Santo está envolvido no processo de oração. Mesmo que nós oremos sobre a influência do Espírito Santo, que é o segundo ponto que percebemos nesse texto, nós podemos sim dirigir uma oração a Ele. E eu gostaria de contar a minha experiência com base nisso. Há um tempo atrás eu estava com uma dificuldade, há alguns anos já, eu já estava com uma dificuldade muito grande de amar uma pessoa, eu estava odiando essa pessoa. E aí eu ajoelhei-me diante da minha cama, abri a Bíblia em Romanos 5:5 e falei o seguinte com o Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor promete nesse texto que vai derramar o amor no coração das pessoas. Por isso quero lhe pedir em nome de Jesus que derrame amor no meu coração por essa pessoa que eu estou odiando. Você acredita, meu amigo e minha amiga, que o Espírito Santo me atendeu em menos de uma semana? Foi impressionante essa experiência que eu tive. E essa experiência me mostrou que, além de o Espírito Santo ser um Deus presente e interessado em nos ouvir, essa experiência me mostra que se eu estivesse errado teologicamente, o Espírito Santo não estaria passando a mão no meu erro teológico até hoje. Agora, independente da opinião que você tenha sobre o assunto e da experiência religiosa que você tenha, eu quero lhe incentivar a você a orar. Não importa se você pensa como eu ou não,
O importante é você orar a Deus, é você manter contato com aquele ser que tanto fez, tanto faz e tanto fará por você. Fale com Deus por meio da oração e deixe que Deus fale com você por meio do estudo da Bíblia. Um abraço e até o nosso próximo encontro.